Olá pessoal, tudo bem? Bom domingo para vocês. Hoje a gente vai dar sequência então à nossa escola bíblica à distância, nesse período de quarentena. Na semana passada o Beto gravou para a gente uma aula com uma revisão daquilo que a gente tinha visto presencialmente sobre esse livro. E hoje eu começo então com os novos temas. E aí a gente vai assim na sequência de gravação de aulas, enquanto a gente não pode voltar a fazer aquilo que a gente gosta, que é estar juntos aí na igreja. Hoje o tema é bem importante, é um tema que atravessa os séculos, que é a nossa relação com o dinheiro. Então, em cima desse estudo do livro de Eclesiastes, o livro da Bíblia, e em cima do livro que a gente tem visto também do pastor Ed René, para basear os nossos estudos, hoje a gente vai falar sobre o subtema Vencendo o Dinheiro. Antes disso, nós vamos orar. Pai, nós somos gratos porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo atravessando por um momento em que a gente não consegue fazer aquilo que nós gostaríamos, que é estar junto com os nossos amigos da igreja, nós estamos aqui te buscando por meio da palavra, por meio da comunhão, ainda que à distância. Nós te louvamos pela possibilidade de continuar estudando a Bíblia, de poder seguir compartilhando da sabedoria do Senhor para nós. A gente te louva, te agradece, ora por cada um dos jovens da nossa igreja, que o Senhor abençoe a todos nós e que passemos o quanto antes por essa fase e que mesmo nela e depois dela o nosso objetivo seja sempre o de honrar e glorificar o nome do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, vocês viram que eu coloquei o slide aí e a gente vai fazer assim nessa aula. Eu vou deixar uns segundos o slide para vocês verem o que a gente vai discutir e logo na sequência a gente conversa então. Nesse primeiro slide com o tema da nossa aula, Vencendo o Dinheiro, e aí eu pus já uma pergunta, ele é só um pedaço de papel. Vocês viram que eu coloquei duas fotos, uma de um copo plástico descartável e uma de algumas notas de dinheiro. Tem ali notas de R$2 até R$100. E baseado nessa pergunta, se ele é só um pedaço de papel, eu tenho uma reflexão para fazer com vocês nesse início, que é assim, você passa por um lugar, um corredor, por exemplo, o corredor aí da igreja. E aí a gente vê lá no corredor da nossa igreja um copo descartável. A gente vai fazer duas coisas. A primeira delas, que eu não recomendo, é você ignorar esse copo e deixar ele lá no chão. A segunda delas, que é o que nós esperamos uns dos outros, é entender que alguém deixou aquele copo cair sem querer. E aí a gente vai, pega aquele copo e o que a gente faz com ele? Coloca ali naquele recipiente de copos descartáveis ou num lixo mais próximo. Essa é a nossa relação com um copo que a gente encontra no chão. E ele é só um pedaço de plástico. O dinheiro, a gente poderia dizer que é só um pedaço de papel. Mas é só você pensar que no mesmo corredor, em vez do copo, você encontra uma nota de dinheiro. A gente vai viver duas situações. A gente vai ou procurar o dono, que é o ideal, a gente encontrar o dono que deixou aquele dinheiro cair, ou a gente vai pegar aquele dinheiro e ele vai passar a ser do nosso uso. Isso já mostra uma coisa, o dinheiro ele não é só um pedaço de papel. Se fosse só um pedaço de papel, a gente pegaria e jogaria no lixo, como a gente fez com um copo. O dinheiro ele tem valor, e às vezes esse valor ele ganha um status maior do que ele deveria. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nesse slide tem uma frase de Paulo que ele fala a Timóteo, numa das cartas que ele escreveu para Timóteo, que ele diz que o amor ao dinheiro e aí se na sua mente veio e deve ter vindo que é a raiz de todos os males, é isso mesmo. O amor ao dinheiro, segundo Paulo, falando a Timóteo, é a raiz de todos os males. Nessa introdução, a Bíblia ela fala bastante para a gente sobre o dinheiro e o esforço da Bíblia, das citações que ela faz em relação ao dinheiro, por meio de Paulo, do próprio Cristo e de outros personagens da Bíblia, é num sentido de colocar o dinheiro em seu devido lugar.
A gente vai ver isso em Mateus 6,24. Abre aí a tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí, o celular, ou a tua Bíblia de papel, eu estou com a minha aqui já. Vou dar uma enrolada aqui para quem não pegou poder acessar aí a sua Bíblia. Mas a Bíblia ela fala bastante da relação do homem com o dinheiro. E ela destaca muito nesse sentido de que o dinheiro ele ocupa às vezes um lugar que não lhe é devido. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mateus 6,24. Abriram aí? Mateus 6,24 fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará ao um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando as riquezas, ou no nosso caso hoje em dia o dinheiro, o real, ele ganha o status de Deus, ele ganhou inclusive um nome, que é Mamon. Quando o dinheiro ele ganha essa condição de Deus na nossa vida, de ocupar um espaço que é devido somente ao nosso Deus e Pai, e ganha esse nome de Mamon, é quando a gente, infelizmente, passa a ter uma relação pecaminosa, uma relação perigosa e uma relação na caminhada cristã, uma relação inadmissível com o dinheiro. E vamos falar mais sobre isso na sequência. Então, que o dinheiro ele se torna algo ruim na nossa vida. A primeira resposta é quando ele reivindica para si uma atenção e uma fidelidade da nossa vida para ele. E até quando eu cito o dinheiro como ele, ganhando esse status de sujeito dentro de uma oração, é quando o dinheiro ele consegue começar a trabalhar numa capacidade além do que ele deveria trabalhar no nosso coração. Tem um texto em 1 Timóteo, versículo 6, abre aí a tua Bíblia, 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, a gente vai ler o versículo 10, que é quando Paulo fala a Timóteo a frase do primeiro slide, que é ali, ó: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No capítulo 4 do livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo relata a história, em alguns casos, e alguns personagens que abandonaram a fé pela cobiça, pela ambição, pelo amor ao dinheiro. E até por isso que aqui no capítulo 6, nesse versículo, ele alerta Timóteo de que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está doído com essa relação do homem com o dinheiro, que fez inclusive com que alguns da época dele, infelizmente alguns da nossa época também, usassem a fé das pessoas ou mesmo abandonassem a sua própria fé por essa relação com o dinheiro, essa busca com o dinheiro. Então o problema é quando o dinheiro ele é elevado à categoria de Deus. E isso é falado pelo mais rico dos reis, como eu disse aí no slide, o mais rico dos reis de Israel, daqueles que viveram em Jerusalém. Isso é falado lá em Eclesiastes. Aí abre a tua Bíblia agora no nosso livro foco do estudo, que é Eclesiastes. Aí a gente vai ler primeiro um versículo do capítulo 2, Eclesiastes 2, o versículo 9. Diz assim, ó: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E aí na sequência a gente vai ver alguns pontos mais específicos do perigo que é a relação que a gente tem com o dinheiro quando a gente dá a ele um status que ele não deveria ter, que é o status de Deus. Para seguirmos, pessoal, vai no capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Capítulo 5, nós vamos ler os versículos 10 e 11. 11 a gente vai ler só a primeira parte. Diz assim, ó, Eclesiastes 5, 10 e o comecinho do 11. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem.
Aqui, ó, nesse trecho do livro de Eclesiastes, nós temos dois problemas apontados aqui por Salomão, autor do livro. Ele fala primeiro que o dinheiro ele passa a ser um problema seríssimo na nossa vida quando a gente dele não se farta. Ou seja, a gente adquire a característica da insaciabilidade. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer correr atrás do dinheiro. E às vezes a gente nem sabe o porquê disso, a gente nem sabe o porquê que a gente está acumulando, que a gente está buscando e está conquistando tanto dinheiro. E aí é porque também é um sinal de um problema sério, quando a gente dele não se sacia, ou seja, a gente não se contenta com aquilo que a gente tem. No versículo 11, nesse primeiro trecho, ele alerta para um segundo problema, que é a questão de que quando você tem dinheiro, você acaba atraindo para perto de você oportunistas. Ele fala que ele não especifica se são amigos, se são familiares, mas a gente sabe que quando uma pessoa tem dinheiro, ela pode atrair para cima dela a atenção daqueles que são oportunistas, que não se preocupam com ela, mas que convivem com ela, que estão perto dela única e exclusivamente pelo interesse. O interesse de usufruir do dinheiro que às vezes você tem ou que o outro tem. Então ele aponta aqui esses dois primeiros problemas, insaciabilidade e a atração de oportunistas, o chega junto de oportunistas. Os versículos 12 a 15, vamos ler aqui, ó, do mesmo capítulo 5, Eclesiastes 5, 12 a 15, diz lá, ó, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal, vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Aqui, Salomão alerta para um problema consequente dessa busca do dinheiro, desse acúmulo de dinheiro que às vezes a gente pode ter, de riquezas. O dinheiro ele pode gerar na nossa vida ansiedade, preocupação, tristeza, medo e apego ao que é efêmero. É claro que quanto mais você tem e quando isso te torna insaciável, como a gente disse anteriormente, mais você fica ansioso para ter dinheiro, mais você fica desesperado. Às vezes você fica com medo, porque você muito tem e quem muito tem medo de perder. E é o medo também da ganância, o medo do egoísmo. Você quer tudo para si, quer muito para si. E isso pode se tornar um problema seríssimo na sua vida. E o triste apego ao que é efêmero. Efêmero é aquilo que é passageiro, aquilo que você pode até entender que é importantíssimo e fundamental na sua vida, mas é algo que vai passar. A nossa própria vida é passageira, diz o próprio autor aqui de Eclesiastes. E dentre as coisas passageiras da nossa também passageira vida, uma delas é o acúmulo das riquezas, é o nosso coração ganancioso. Isso é efêmero, isso é enganoso, isso é desagradável aos olhos de Deus e a gente vai ver isso na sequência também. Abram as Bíblias de vocês em Eclesiastes, a gente vai ler do capítulo 5 até o começo do capítulo 6. Então a gente vai abrir a Bíblia em Eclesiastes 5, aí nós vamos ler no versículo 18 até o versículo 6 do capítulo 6 de Eclesiastes. Então, Eclesiastes 5:18 a 6:6. Dá uma pausa no vídeo e lê com bastante calma. Leia, releia. Dá uma paradinha no vídeo para a gente não ter esse tempo aqui de vídeo gravado lendo juntos essa passagem. Então cada um faz a sua leitura e aí depois você dá um play no vídeo de novo. Pode pausar. Sobre esse trecho de Eclesiastes que fala da nossa relação com bens, com dinheiro, com saber aproveitar e se satisfazer dele e não ser escravizado por ele, o dinheiro, nós vamos falar de 5 recomendações aqui que o autor do livro, o pastor Ed Renekiewicz, ele faz a gente refletir. A primeira delas é: tomemos muito cuidado com os conceitos de meu e minha,
de posse, eu sou dono, é de minha prosperidade, eu conquistei, então é meu, o outro não deve tocar e por aí vai. E esse tipo de pensamento que vai contra aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Cuidado com os acúmulos de riqueza, combata esse comportamento egoísta que às vezes é legitimado pela sociedade que a gente vive hoje, dizendo que se você conquistou é seu mesmo e ninguém mais tem que pôr a mão. Combata isso com generosidade. A principal dica é: seja generoso. Se você tem, se você conquistou, ok, não faça com que isso fique represado no seu coração, ocupando o lugar de amor, generosidade, misericórdia que a gente aprende com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seja generoso. Aí eu até pus um exemplo aí, a ambição do ser humano muitas vezes perde todos os limites. Eu coloquei o exemplo daqueles casos de pessoas ricas demais e às vezes poderosas, que elas vão e se apropriam de uma parte, por exemplo, de uma praia, e elas fecham e aquilo vira meio quintal da casa delas, e elas viram donas daquele pedaço. De um pedaço de uma paisagem criada pelas mãos de Deus e que as pessoas com poder, com dinheiro, se apropriam de um jeito completamente inexplicável, arrogante, egoísta. Isso é um sinal do quanto o homem ele lida de maneira ruim com o poder e também, consequentemente, com dinheiro, ou com dinheiro e, consequentemente, com o poder. Um exemplo principal para a gente aqui está lá em Atos. Abre aí a tua Bíblia em Atos. A gente vai ler no capítulo 2 de Atos, os versículos 44 e 45. Capítulo 2, Atos, versículos 44 e 45. Diz lá assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esses primeiros convertidos, pós-Cristo, os primeiros cristãos, eles deram um exemplo de como deveria ser a relação dos outros cristãos também. Infelizmente, nós não vivemos esse tipo de relação. Nós não nos juntamos aquilo que temos, aquilo que somos e dividimos uns com os outros. Mas a gente pode sim viver algo similar e próximo a isso, sendo generoso. Então, uma primeira recomendação aqui desse trecho do capítulo 5 e começo do capítulo 6 de Eclesiastes é para que nós tomemos muito cuidado com esses conceitos de meu e minha. A segunda recomendação, baseado nesse trecho dos capítulos 5 e 6, é que o dinheiro por si só ele não te torna rico. O que te traz riqueza é você poder se sustentar, é você poder conquistar aquilo que vai te trazer sustento. Isso é o que traz riqueza, e não só o dinheiro em si, o dinheiro pelo dinheiro, né? Deus nos dá dons, talentos, oportunidades, e é isso que deve gerar em nós a satisfação e um sentido de riqueza. É uma realidade da nossa sala, da classe de jovens da nossa igreja. Nós temos muitos jovens aí com a capacidade de estudar, de trabalhar, de colocar os seus dons, inclusive a serviço da igreja, mais do que os nossos dons e talentos para nós mesmos. Nós colocamos eles a serviço de Deus e um bom caminho é por meio das atividades da igreja. Isso nos traz uma sensação de satisfação e da riqueza que é verdadeira, da riqueza que vale a pena. Tá? O dinheiro por si só, ele é dinheiro, ele é uma riqueza diferente daquela que é proposta para a gente por esse trecho do livro de Eclesiastes. A outra recomendação é use com sabedoria, para que isso te traga uma satisfação para além do dinheiro pelo dinheiro. Então essa é a segunda recomendação. Tá? O dinheiro ele não te torna rico. O que te traz riqueza é você poder conquistar aquilo que te traz sustento. Essa é a verdadeira satisfação.
Vamos lá, recomendação de número 3. Você tem dinheiro? Não acumule apenas, gaste. E aqui Eclesiastes, claro que não está falando para você ser um irresponsável que vai sair gastando tudo aquilo que você tem. Mas ele está dizendo também que a gente não pode viver com medo do futuro, deixando de desfrutar e de usufruir daquilo que a gente tem no presente. A gente deve ser prudente, a gente deve ser até na linguagem do dinheiro previdente, a gente deve buscar essa provisão, mas a gente não precisa ser um poupador desesperado, com medo daquilo que vai acontecer com o meu futuro. Eu não preciso já ter todo o dinheiro que eu vou investir na vida do meu filho daqui 20 anos. Isso é uma coisa que a gente vai construindo, mas que não é um negócio que deve ocupar um espaço de obsessão na nossa vida. Senão essa obsessão vai nos levar para uma obsessão justificada do dinheiro, e aí a gente meio que está legitimando a nossa busca incessante por guardar, por segurar, por reter aquilo que a gente tem. Isso também vai na contramão do dividir e da generosidade. Então, se você tem dinheiro, diferente do que se prega hoje, do que é muito comum a gente ouvir falar, dos investimentos, do enriquecimento, do como conquistar isso, como conquistar aquilo, saiba usufruir, saiba desfrutar também hoje daquilo que você vem conquistando. Então, 2 objetivos aqui a se destacar: satisfação e generosidade. E para a gente entender e ficar bem claro isso, não só naquilo que eu estou falando, mas na Bíblia, abre aí, volta em 1 Coríntios. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, aí a gente vai ler os versículos 17 até o 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19, diz lá: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Satisfação e generosidade. A quarta recomendação, ela nos aponta que nós devemos colocar os olhos na realidade e não na virtualidade. Vamos ler juntos o versículo 9 do capítulo 6 de Eclesiastes. Eclesiastes 6, 9 diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O que a gente quer dizer com isso daqui? É que é triste aqueles casos, e às vezes nós nos enquadramos nesses casos, de pessoas que vivem baseadas apenas no que elas desejam e não no que elas têm. As pessoas não conseguem usufruir e desfrutar da vida, das relações e da questão da condição do dinheiro, a condição financeira também delas. Aqui a gente não está falando de quem vive na miséria, que é claro que essa pessoa sim a gente tem que ter um olhar diferenciado e compassivo. Aqui eu estou dizendo daquele que tem aquilo que precisa, que tem o necessário para viver, mas a pessoa não consegue se alegrar, ela não tem contentamento, ela não tem satisfação. Isso é ingratidão diante de Deus e isso é uma triste realidade diante de uma vida virtual, que é a pessoa que ela deseja tanto algo que ela não tem, que ela não consegue desfrutar e viver aquilo que ela tem. E é claro que isso é perigoso, gente, porque abre a possibilidade de você viver uma vida de ganância. A pessoa que só deseja, ela deseja tanto que ela vai crescer nesse músculo do desejo e isso se torna uma ganância. É a pessoa que abre o seu coração para a possibilidade de atos desonestos, como por exemplo a corrupção. É o que explica tantos representantes públicos, por exemplo, que ganham bons salários, mas que ainda assim se envolvem em esquemas de corrupção, porque eles querem tanto mais e mais, que eles não se contentam com aquilo que eles já têm. Isso explica muitas separações conjugais, que são pessoas que não conseguem desfrutar da realidade que elas têm ali palpável, que é
de fato a realidade delas, e elas desejam tanto algo que não têm, que acabam vivendo vidas infelizes e vão se desgostando e abrindo a possibilidade para problemas como, por exemplo, uma separação. Tá? Então aqui a quarta recomendação é: viva a sua realidade, aquilo que você tem, e viva com contentamento. Sobre a quinta e última recomendação, que na minha opinião é a mais importante delas. Busque aquilo que é eterno e não o que é efêmero. Busque viver aqui já nessa vida, nessa terra, em meio às dificuldades que a gente vive. Estamos enfrentando uma delas nesse momento, que é a pandemia. Busque viver o reino de Deus aqui, agora, já. E busque viver nessa perspectiva do que é eterno, não se limitando às coisas dessa vida apenas. Tire o seu olho, o seu coração, o seu desejo de questões como o dinheiro e busque mais a Deus. Acalme os desejos da sua alma, do seu coração, e para de praticar frases como a gente ouve em tantos lugares, lê em tantos outros, do tipo: eu preciso trocar o meu carro, eu tenho que fazer aquela viagem, eu tenho que conhecer esse lugar, eu tenho que ter aquele tênis, eu preciso comer isso, senão eu não vou satisfazer o meu desejo. Cuidado com essas frases, irmãos. A gente vive sob a mão de um Deus todo-poderoso, e a nossa vida não depende do nosso carro, da nossa viagem, da roupa que a gente usa ou do dinheiro que a gente tem. A nossa vida depende da nossa caminhada com Deus, depende do cuidado dele por nós. E isso é de graça, não tem dinheiro que compre isso, tá? Quando a gente pensa dessa forma, a gente comete, às vezes sem maldade, sem perceber, a gente comete um pecado muito perigoso, que é o pecado da ganância, da ambição e de desvirtuar os desejos do nosso coração. Isso está muito bem claro em 1 Timóteo também, no capítulo 6, quando Paulo escreve a Timóteo, dando algumas recomendações nessa relação com aquilo que você tem e com o seu contentamento em relação a isso. Abre aí 1 Timóteo 6, a gente vai ler dos versículos 6 ao 9, e diz assim, 1 Timóteo 6, 6 ao 9. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Leiam mais uma vez essa passagem aí sozinhos e dê uma pausa no vídeo e dedique 1 minuto de oração em relação a isso, com o cuidado que a gente deve ter com essa nossa relação com bens e com dinheiro, baseado nisso que Paulo escreve a Timóteo. Para concluirmos então a nossa aula de hoje com o tema Vencendo o Dinheiro, abram as Bíblias de vocês aí em Filipenses 4, versículo 12. Vamos ler o que diz lá. Filipenses 4, versículo 12, Paulo fala assim: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí depois ele até diz no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele nos ensina aqui, nos dá a verdadeira aula, que é a de contentamento, não importando as circunstâncias. Ele não coloca a alegria dele e o descanso nele em Deus baseado na quantidade de bens que ele possui, de dinheiro ou de riquezas que ele conseguiu reter ao longo da vida. Ele coloca o contentamento na relação pura e simples com Deus. E eu acredito que esse é o objetivo que Eclesiastes nos aponta também quando traz essa questão do dinheiro. Que não importa a quantidade que você tem, não importa aquilo que você possui, o contentamento está em você.
E no nosso caso, como cristãos, o contentamento ele deve estar na nossa relação com aquele que nós seguimos, que é Cristo Jesus. E eu finalizo com essa orientação aí do último slide, que é busque o Evangelho sempre mais. É diferente do que é pregado hoje, da vida de sucesso, do alcançar mais e mais dinheiro, de você multiplicar a tua renda e essa coiseira toda. Busque a Deus e o mais ele vai acrescentar na tua vida. E em resumo também, viva com satisfação e viva com generosidade. Tenha um coração generoso, tenha um coração que consegue sair de si próprio e olhar para quem está em volta. A gente vive um momento difícil e é um momento de dificuldade real e verdadeira para muitas pessoas e às vezes elas estão próximas da gente. Não feche o seu coração para a questão da ganância, do egoísmo. Use esse momento para abrir o seu coração, baseado no exemplo e no ensinamento de Cristo, baseado no que a gente leu hoje do livro de Eclesiastes, baseado em tudo que a gente refletiu. Seja generoso e busque a Deus sobre todas as coisas com a certeza de que o mais ele acrescenta e sempre vai acrescentar na minha e na sua vida também. Nós vamos orar para encerrar e aí eu vou passar essa imagem aqui para convidar vocês a fazer uma oração bem profunda baseado nessa imagem que vai entrar aí na sua tela agora. Abraço, João. Vamos orar então, gente. Abaixa a cabeça, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade do estudo da sua palavra. Eu oro a Ti, Pai, para que cada pessoa que assistir a essa aula seja tocada pelo agir do Teu Santo Espírito da mesma forma como eu fui ao preparar e ao gravar esse vídeo com essa aula. Que o Senhor nos abençoe a todos, que essa fase pela qual passamos seja breve, Pai, seja mais breve e que a gente possa em breve se juntar de novo na igreja e juntos poder seguir com os estudos sobre a sua palavra, Pai. Nos abençoe, nos dê um olhar cuidadoso e um coração atencioso nessa nossa relação com o dinheiro, para que ele não tome um lugar que é um lugar do Senhor na nossa vida. É a oração que eu faço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí na aula, mesmo que à distância. Eu sei que vocês estão assistindo e é com muito carinho que a gente tem preparado isso para vocês. Assistam mesmo, incentive outros jovens, outras pessoas da sua casa, do seu círculo de amizade a assistirem, compartilhem esse link e que a nossa vida espiritual ela não entre em quarentena não, viu? Que a oração, que a leitura bíblica, que a nossa vida devocional, ela continue mais firme do que nunca, tá bom? Um abraço para vocês, estou com muita saudade e espero de verdade que em breve a gente se veja e juntos novamente lá na igreja estudando a Bíblia. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa é só procurar a gente que a gente está aqui à disposição. Beijo para vocês, tchau, tchau.